Hello guys, how are you? I hope you're doing fine, you and your beloved ones. Welcome to yet another English class. Today class is about a job interview. I am Patricio, your English teacher. Ok, galera, tudo bem com vocês? Tudo certo? Espero que esteja tudo bem, que esteja tudo bem com as famílias de vocês também. E sejam bem-vindos para nossa aula de inglês. A nossa aula de inglês é sobre uma entrevista de emprego, né? Job interview, beleza? Eu sou Patrício, professor de inglês de vocês, ok? And let's put attention. When you desire, when you want, you can pause the video and take note, ok, galera? Então, quando vocês precisarem, quando vocês quiserem, vocês podem parar o vídeo e fazer suas anotações, ok? Let's go, let's begin. Our class objectives are this, okay? Our first objective is creating a resume, ok? Então nossos objetivos, os objetivos da nossa aula de hoje são os seguintes. O primeiro é creating a resume, que é criar um currículo, tá, galera? Então, muita atenção, muito cuidado com essa palavra que é resume, ok? Que não é a mesma coisa que resume, ok? Resume é prosseguir, é continuar com alguma coisa, enquanto resume é o currículo, como eu já tinha falado anteriormente, né? Com essa sílaba tônica aqui no final, ok? The next topic is looking for a job, getting prepared for an interview, ok? Looking for a job, getting prepared for an interview, ok, galera? Então temos aqui esse phrasal verb, né? Que é um verbo composto por um verbo e por uma preposição, adquirindo um novo significado, né? Temos o verbo look, que significa ver, né? E for, que é a preposição por ou para, né? Dependendo do contexto, né? Juntos criam o verbo procurar. Okay? E getting prepared for an interview, né? E se preparar para uma entrevista de emprego. Okay? Our last topic is vocabulary. Okay? Nosso último tópico é o vocabulário. No finalzinho do vídeo eu vou deixar um vocabulário que é importante, que eu acho pertinente para essa situação, para a gente dar uma melhorada, né? No nosso vocabulário, para a gente crescer em vocabulário e melhorar a nossa fala. Belezinha, galera? Continuando. Our first step is creating a resume. Que, como eu já tinha falado para vocês, nosso primeiro passo, nosso first step é criar um currículo. Belezão? Então é isso aí. Vamos ver os passos. Okay? In every job interview, you have to take your resume, ok? Toda entrevista de emprego é bom que você tenha aí seu currículo para entregar na hora da entrevista, belezinha, galera? Então essa é a primeira dica. We are going to talk about important information or relevant information that you have to put in your resume, ok? Agora nós vamos falar sobre informações relevantes, importantes, que tem que ser colocadas no currículo, belezão? Tudo nosso vocabulário em inglês. Here we have an example of a resume of our fictional character Arthur Rezende, ok? Nós criamos um personagem fictício, né? O Arthur Rezende, né? E a gente está usando como exemplo o currículo dele, belezinha? Esse aqui é uma olhadinha por cima de como que é um currículo, né? E a gente vai ver de perto, né? Tópico por tópico, a sua pronúncia certinho e as informações como elas são apresentadas. Belezão? Let's go! Our first topic is personal information or personal data, ok? No primeiro tópico a gente vai falar sobre informações pessoais ou sobre dados pessoais. Belezinha, galera? Então temos o primeiro aqui. We have our first information, that is nationality, ok?
Atenção para a pronúncia nationality, ok? É nacionalidade, beleza? Então, como que a gente pergunta isso? Como normalmente a gente faz a pergunta, lembrando, né? É where are you from? Okay? De onde você é? Então, where are you from? I am from Brazil ou I am Brazilian, no nosso exemplo, né? Então, no finalzinho do vídeo, como eu já tinha falado para vocês, vamos ter um vocabulário com países, nacionalidades e línguas, ok? Next, we are going to talk about the address, ok? Vamos falar sobre o address, que é endereço, belezinha? Como que a gente fala os endereços em inglês? Let's see. Okay? Francisco Sales Street, 235, Centro, Lavras, MG, BR. Certinho, galera? Então, muita atenção. A diferença do português, no inglês a gente coloca sempre primeiro o nome da rua e depois a gente põe o tipo o tipo que ela é, né? Rua, avenida, enfim, por aí vai, né? Então a gente coloca isso no final numa forma contraída, né? Nesse caso a palavra street, ela é diminuída a st dot ou st ponto, ok? Então temos a Francisco Sales Street e em seguida temos o número. Muita atenção com o número, galera. Vamos fazer da forma mais simples, fast and clean, ok, galera? Rápido e limpo, né? 2, 3, 5, ok? Então, um vocabulário importante que a gente saiba de cardinal numbers, ok? Os números cardeais, pelo menos de 1 a 10, que estejam sempre bem presentes na nossa memória, ok? Então, muita atenção com isso, com esses números de 1 a 10 e também com com a pronúncia, principalmente do número 3, ok? Porque em inglês a gente tem duas palavras que são similares que a gente tende a confundir, né? Number 3 e a palavra tree, ok? Tree, galera, é árvore, tá? Muito cuidado com isso. Okay? Então, muito cuidado para não falar 2, 3, 5, porque aí você vai estar falando 2, árvore, 5. Não é isso que a gente quer dizer, lógico, né? Então, a gente está falando 2, 3, 5. Dica de pronúncia. Então, esse TH, né, da palavra, porque a palavra é escrita da seguinte forma, né? Fazendo um spelling. T-H-R-E-E, que é T-H-R-E-E, né, galera? Então, esse TH a gente pronuncia da seguinte forma, com língua nos dentes superiores, né? E deixando o ar passar entre eles. 3, ok? 3. Belezinha? A mesma coisa acontece com a palavra thanks e com a palavra thanks, ok? Thanks significa tanques, thanks, obrigado, ok? Muito cuidado com isso, porque isso afeta diretamente no significado da palavra. Next, we have centro, né? Que é o bairro, né? Então, temos aqui centro. Normalmente em inglês a gente fala downtown, mas como a gente está falando endereço em português, não tem problema, podemos falar centro. Depois o nome da cidade, Lavras, MGBR. Ok, muita atenção, sempre é necessário que a gente tenha o spelling em dia, né? O the alphabet em dia, né? Então, porque é necessário, sempre é necessário para a gente poder explicar melhor algumas palavras que possam ser de difícil compreensão para a pessoa que está falando com a gente. Então, a gente faz o spelling e fica muito mais fácil. Então, MGBR. Olha, tranquilo. Ok? Fica essa dica, né? Manter em dia o estudo dos números de 1 a 10, pelo menos, e do alfabeto para o spelling, ok? Soletrar. Continuando aqui, né? Phone number. Então a gente vai falar do número de telefone. Show? Também, fast and clean. Rápido, limpo, da forma mais simples possível. Não vamos complicar, não vamos criar caso. Vamos número por número. 3, 5, our code, né? O código. 9, 8, 2, 4, 7, 0, 1, 3, 6. Belezinha? Então, mesma coisa.
bem tranquila a pronúncia, 3, 5, 9, 8, 2, 4, 7, 0, 1, 3, 6. Então, uma coisa importante que a gente pode destacar aqui é que em inglês é muito comum existirem duas formas de se falar esse número 0. Okay? Eles podem falar tanto zero ou podem falar ou, né? Ou. Então, poderia falar da seguinte forma: 35982470 ou 136. Prestem atenção em filmes, prestem atenção em seriados, que é muito comum que eles façam isso, né? Que eles substituam o zero pela o zero, né? Por ou. Ok? Next information is the email, ok? A nossa próxima informação é o e-mail, ok? Vamos ver, tem o Arthur Rezende, arthur.rezende@yahoo.com.br. Ok, muita atenção com essa parte aqui também, galera. Belezinha? Porque é importante que a gente saiba, principalmente aqui, esses pontos aqui. Né? O dot, perdão, que é o ponto. O que é o arroba, né? O dot, né? São importantes, aparecem em praticamente todos os endereços de e-mail, né? E pra gente falar, né? Quando for perguntado pra gente, né, what is your email? A gente pode falar, né? Arthur Rezende, né? Arthur.rezende né? yahoo.com.br. Ok, galera? Então, se a pessoa falar, e pode acontecer, né? Falar assim, I didn't get it, I didn't understand. Can you spell your email for me, please? Ok, fala assim, eu não entendi, você pode soletrar o seu e-mail para mim? Importante que esteja em dia, como falei para vocês, the alphabet for spelling, o alfabeto para soletrar, né? Então, você pode falar ARTHUR.RESENDE at yahoo.com.br. Beleza, galera? Importante que isso esteja em dia. Show? The next information is a more personal information, ok? Essas são informações um pouquinho mais pessoais, mas ainda são cobradas em entrevista de emprego, que você saiba, que você fale sobre as suas informações pessoais no sentido mais subjetivo, por assim dizer, as coisas que você faz no seu tempo livre, fora do ambiente de trabalho, né? Temos aqui the hobbies, né? O que em português a gente conhece como passatempos, né? Temos aqui alguns exemplos, né? No final do vídeo também deixei um vocabulário de hobbies, de atividades que a gente faz no nosso tempo livre, para nosso lazer, que vocês podem acrescentar quando forem fazer uma atividade do tipo, quando forem falar sobre os seus hobbies. Então diz assim, read books, que é o quê? Ler livros, né? Ter o hábito da leitura. Watch movies and series, né? Então a gente vai assistir, a gente tem o verbo watch, né? Que é assistir, movies, filmes, and series e os seriados, né? Temos o play soccer with friends, ok? Jogar futebol com os amigos, lembrando que o verbo play é muito versátil, ele pode servir para muitas coisas, né? Para reproduzir áudio, vídeo, pode servir para tocar instrumentos, né? Ou para prática de esportes ou jogos de qualquer tipo, de qualquer natureza, né? De tabuleiro, de baralho, enfim. Ok? Then we have cook. Okay? Temos depois cozinhar. And the last one, travel. E por último, viajar. Ok, galera? Como eu já falei no finalzinho do vídeo, vocês têm esse vocabulário, vocês podem acrescentar para dar mais variedade de respostas. Then we have another information. We have the education and work experience. Now we are talking about more professional profile of our fictional character. Ok? Então agora a gente vai falar mais do perfil profissional do nosso personagem fictício desse Arthur, né? A gente vai falar sobre a informação educacional dele, né? E sobre a experiência no trabalho.
ok? Belezinha? Então temos essa parte de education. Importante destacar esses nomes aqui: middle school, high school and university. Ok, galera? Então, quando a gente está falando de middle school, a gente está falando do fundamental, normalmente o equivalente ao fundamental. O high school é o ensino médio, né? E university, ou college, também é uma outra variante, né? Que college seria mais um equivalente à faculdade, mas ainda cabe com o ensino superior. E que serve para, exatamente como falei, o ensino superior, né? Belezinha? Então, vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Primeiro nessa parte das datas, né? Em inglês, como que a gente faz nessa questão das datas? Normalmente, a gente parte as datas ao meio. Então, e fala individualmente. Por exemplo, vamos pensar na data 1998, né? 19, a gente parte ao meio, né? 1998, 1998, ok? Isso varia um pouco na década de 2000. Na primeira década de 2000, eles vão falar um número por extenso mesmo, ok? Eles vão falar 2000, ok? Que é 2000. Até 2010, em que eles vão retomar essa forma de se falar partindo o número ao meio. Por exemplo, em 2010 já passa a ser 2010, né? 2010 ou 2010, como a gente fala em português. Ok? Então temos aqui 2000, since 2000 to 2004. Ok? Então desde since, né, que significa essa palavra, desde 2000 até 2004. At Firmino Costa School, graduated in November 2004. Ok? Então estudou na escola Firmino Costa e se formou, graduated, significa isso, né? Formado em novembro de 2004. Outra coisa importante sobre datas em inglês, que é sempre importante que a gente saiba, é que as datas em inglês, elas seguem uma ordem diferente. Em português, a gente faz a data day, month, year, ou seja, dia, mês, ano. E em inglês a gente usa uma ordem invertida, né? Month, day, year. Então a gente usa primeiro o mês, depois o dia. Lembrando que o dia ele sempre tem que estar em ordinal number, quer dizer, em números ordinais, ok? E finalmente o ano, como eu já expliquei para vocês que se pronuncia. Belezinha, galera? Então sempre lembrando que esses dados culturais fazem muita parte do aprendizado de línguas e que a gente sempre tem que estar procurando esse tipo de informação, ok? Temos aqui o high school, né? 2005 to 2007, ok? Lembrando da pronúncia da th, né? A palavra thousand, né? Que ela é THOUNSAND, thousand, ok, galera? Graduated, mesma coisa, November 2007. Finalmente, University, 2008. Aqui já muda o número, né? 2011, que é o 2011 ou 2011 pra gente, né? At UFSJ, né? Na Universidade Federal de São João del Rei, as an IT Bachelor, que é comum, formado no bacharelado em IT. Né? O que é IT? Sistemas da informação, a Information Technology, né? Que é a abreviação em inglês. Né? Graduated December 2011. Belezinha, galera? Então é isso, sem mistério. Then we are going to talk about work experience, ok? Agora a gente já vai falar da experiência laboral dele, quando já trabalhou, ok? Então temos aqui Cell Computer Lavras MG as a Help Desk Technician, ok? Aqui trabalhando na Cell Computer em Lavras MG, né? Como um ajudante de escritório, né? Beleza? Ajudante técnico de escritório. Então temos o 2011, since 2011 till 2012, ok? Período de um ano, sim. E aqui temos a função que se exerceu na época, dentro desse cargo, ok? Então temos o lugar onde se trabalhou, a função que se exerceu e as funções ou as atividades que se faziam nesse serviço. Então, temos assim, provided an effective
and efficient support and problem-solving service. Okay? Atenção para a pronúncia provided. Ok, galera? Muito cuidado para não pronunciar provided. Ok? A gente não pronuncia esse ED no final. A gente substitui esse ED por uma letra T. Então, provide, né? Provide an effective and efficient, atenção para essa sílaba, efficient, support and problem-solving service. Que significa, né? Que foi dado um serviço efetivo e eficiente de suporte, né? E solução de problemas. Show? Continuando, né? MC Institute em Lavras MG as a Teacher Assistant, ok? Como assistente de professor no Instituto MC em Lavras MG, né? A data 2012, 2013, né? E a função helped, mesma coisa. A gente não fala helped, às vezes a gente fala helped, como se fosse um T no finalzinho depois desse P, perdão. Helped teachers with classroom activities and grading tests, okay? Ajudando professores com atividades de sala e corrigindo, né, provas. Then our next information is the skills. Okay? Nossa próxima informação são as habilidades. Que é isso que skills significa, habilidade. Okay? A gente vai falar sobre as habilidades que a gente tem no âmbito laboral, evidentemente, né? Então, temos aqui a primeira, né? Positive Work Ethics. Pronúncia aqui, galera, atenção. Insisti muito nisso. Ethics, não é ethics, é ethics. Beleza? Então, um trabalho positivo e ético. Okay? Attention to detail. Atenção aos detalhes. As a hard worker and a fast learner. Okay? Outra habilidade dele, hard worker. Temos a palavra hard, que significa duro, né? Worker, trabalhador. Então, uma pessoa que trabalha duro, que trabalha bem, né? Nesse sentido. E fast learner, uma pessoa que aprende rápido. Fast, rapid learner, um aprendiz, né? Um aprendiz rápido, uma pessoa que aprende com rapidez. E finalmente, good computer skills. Okay? Boas habilidades no computador. Show? Então, no finalzinho do vídeo também tem um pouquinho de vocabulário que pode encaixar nessa área aqui. Muito bem. Then, languages. O que é languages? Languages são as línguas, os idiomas dominados pela pessoa, nesse caso, our fictional character, Arthur. Okay? Nosso personagem fictício, o Arthur. Temos aqui English course at MC Institute Lavras MG since 2014 till 2017. Okay? Então, estudou um curso de inglês no Instituto MC em Lavras de 2014 a 2017. E agora vem uma informação que pode ser importante, pode ser relevante. Né? Diz assim, English as a second language, New York, NY, 2017 till 2019. Ok? Importante, como assim English as a second language? Inglês como uma segunda língua. A gente parte do princípio de que o nosso personagem fictício, or fictional character, is Brazilian, que ele é brasileiro. Então, qual que é a first language de um brasileiro? First language, seu primeiro idioma é o português, the português. Okay? Então, o Arthur, ele teve a sorte de morar em Nova York, né, durante o período de 2 anos, e ele teve inglês como sua segunda língua. Então, ele teve a oportunidade de morar em um país de língua inglesa e aprender o inglês. Então, isso também conta como uma experiência na questão das línguas. Ok? At last, we are going to talk about the references. Ok? Vamos falar finalmente das referências do Arthur, né? O que são as referências? Referências, obviously, we are talking about professional references, ok? Obviamente, a gente está falando de referências profissionais, tá, galera? Ok? Então, temos aqui 3 exemplos, né?
Vamos falar desse Gustavo Fontes as a former boss and his phone number. Ok? Temos o Gustavo Fontes, o que um former boss era seu antigo chefe, ok? No seu último emprego. Temos André Fagundes, né? As a principal at MCG Institute, ok? O que um principal, galera? Quem acompanha seriados seriados ou filmes, né? No ambiente acadêmico, ambiente escolar, principal significa diretor, né? Uma atividade máxima, né? Dentro dessa hierarquia acadêmica, né? Finalmente temos a Débora Palácio as a teacher, ok? A Débora Palácio como uma professora a qualquer lugar, né? Uma professora que é referência para o Arthur. Tranquilo? Então é isso, galerinha. Essas são as informações que considero relevantes, ok? Que podem ser importantes para a gente colocar no currículo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, só voltar, né? Como eu já tinha falado anteriormente, parar o vídeo, fazer take notes, né? Fazer anotações e prestar atenção na pronúncia, ok? Next topic, or the second step, is looking for a job, getting prepared for an interview, ok, galera? Então, o nosso próximo tópico vai ser o segundo, né, passo, no segundo passo, second step, é looking for a job, é procurando por um emprego, né? Como eu já tinha falado para vocês, preparar-se para uma entrevista. O que vai ser importante que a gente vai ver agora? A gente vai ver frequent questions about a job interview, ok? A gente vai ver algumas perguntas frequentes in a job interview, aliás, né? Numa entrevista de emprego, né? São as perguntas que são normalmente feitas numa entrevista de emprego. Temos aqui frequent questions and examples of answers, ok? A gente tem perguntas frequentes e exemplos das respostas, ok, galera? Eu botei os exemplos de respostas aqui, vocês podem responder de outra forma, claro, mas já serve para vocês se guiarem, né? Para vocês pensarem um pouquinho, servir de norte para vocês elaborarem as suas próprias respostas, ok? Vamos ver pergunta por pergunta, resposta por resposta. Temos a primeira. What do you do in your free time? O que você faz no seu tempo livre? Que era uma informação que inclusive a gente colocou nos hobbies, né? Dentro do resume. E aqui temos o example, né? Our example is this one. I like to watch movies, play soccer, etc. Ok? A gente pode colocar mais informações, né? Eu gosto de assistir filmes, jogar bola. Enfim, a gente tem no final, como eu já tinha falado, né? Ainda repetindo, né? Vocabulário que serve para encaixar nesse tópico. Next question. Why do you want to work here? Por que você gosta de trabalhar? Você gostaria de trabalhar aqui? Porque você quer trabalhar aqui, né? Pode ser traduzido de várias formas, ok? A nossa resposta. Lembrando sempre que perguntas com why tem respostas com because, tá, galera? Ok? E lembrando que a gente está num contexto formal, então a pronúncia mais certa é because e não a forma reduzida cause, ok? Então a gente tenta ser o mais formal possível. Because I want to grow up in my career, ok? Porque eu quero crescer na minha carreira, né? Profissional, obviamente, né? Próxima pergunta, next question. Why did you leave your last job? Por que você saiu do seu último emprego? Okay? Temos aqui um exemplo. Because I didn't have the opportunity to grow up. Ok, galera? Então, também atenção para uma coisa. Para os verbos, né? Os verbos, se a pergunta é feita no presente simples, você responde no presente simples. Se a pergunta é feita no passado simples, o simple past, né? O simple present, como nesse caso, né? Você responde no tempo verbal adequado, tá? Como já falei, because I didn't have the opportunity to grow up. Porque eu não tive a oportunidade de crescer. Eu não tinha a oportunidade de crescer, ok? The next is not a question, it's more about an information about you, ok? A próxima não é uma pergunta, senão a pessoa pedindo, né? Asking for information, pedindo uma informação sobre você. Olha aqui, diz assim, give me a brief summary of yourself, ok? Me dê
breve resumo sobre você. Então você vai aproveitar para falar sobre si mesmo, ok? Mas sobre si mesmo de uma forma subjetiva? Não. Você vai falar aqui, ó, talk about your education and professional experience. Você vai falar da sua educação, né? E das suas experiências profissionais. Belezinha? Tudo orientado nesse sentido. Ok? Próxima pergunta é uma pergunta muito comum, né? A very frequent question é what are your strengths? Okay? Quais são os seus strengths? Strength vem da palavra força, né? Então, quais são suas forças? Quais são seus pontos fortes? É um exemplo de resposta aqui, como a gente já tinha colocado nas skills, né? A parte de skills ajudaria a responder essa pergunta. I am a hard worker and a fast learner. Eu sou uma pessoa que trabalha com forte, né? Que é dedicada ao trabalho e aprende rápido. More frequent questions, galera. Então, mais perguntas frequentes. Temos aqui, where do you see yourself in the next 10 years? O que é uma pergunta também muito frequente em entrevista de emprego, né? Então, um exemplo de resposta I see myself in a solid position in this company. Então, a pergunta é onde você vê a si mesmo, esse yourself, né? Um reflexivo que indica que é a si mesmo, né? Então, onde você vê a si mesmo nos próximos 10 anos, né? Se eu me vejo, mesma coisa, myself. Esse self significa si mesmo, né? Como eu já tinha dito. With a solid position in this company. Me vejo com uma posição sólida nessa companhia. Next. What is your major weakness? Assim como é perguntado quais são seus pontos fortes, são perguntados quais são os pontos fracos. Então, weak significa fraco, né? Então, what is your major weakness? Major, qual que é o maior? Weak, fraqueza, né? Weakness é fraqueza, fraco, fraqueza, né? Um exemplo de resposta, I'm a little anxious and impatient, ok? Então, a gente vai falar também uma questão mais no ambiente laboral, né? I'm a little anxious, eu sou um pouco ansioso, and impatient, e impaciente. Okay? A próxima, what is your expected salary? Quanto você espera ganhar, né? Nesse emprego. For example, I am expecting $70,000 a year, ok? Então, uma parte importante da cultura também é que nos Estados Unidos eles falam dos ganhos na questão de salário por ano. Eles não falam por mês. Então, ele não vai falar, quero ganhar 5 mil por mês. Eles falam, quero ganhar 70 mil por ano, ok? Next question. Do you want to ask me anything? Também é bastante comum, né? Pedirem para você perguntar alguma coisa. Você pode perguntar ou não, né? E aqui tem um exemplo de pergunta. Por exemplo, am I going to work extra hours? Assim, eu vou ter que trabalhar horas extras, né? Mas pergunta, né? Tranquilo? E finalmente, at last, do you prefer to work by yourself or with others? Também é uma pergunta muito frequente em ambiente laboral, né? Se você consegue trabalhar em grupo ou não, né? Você prefere trabalhar sozinho, by yourself, que significa essa expressão by yourself, sozinho, or with others, ou com outras pessoas. E aí você responde como você preferir. I prefer to work with other people, ou I prefer to work by myself. Okay? Belezinha, galera. Então é isso. And we are going to our third step and last step, né? Agora estamos indo para o nosso terceiro tópico, nosso último tópico, que é o vocabulary. I'm going to pass the vocabulary that is about occupations, nationalities, hobbies and adjectives. Okay? Então eu vou deixar um vocabulário aqui de ocupações. O que são ocupações? Profissões. National, como já tinha falado para vocês, nacionalidades, línguas e países. Hobbies, os hobbies também. E finalmente, adjectives, adjetivos que são ligados à personalidade, tá, galera? O que vai acontecer aqui agora? Vou deixar a modo de tarefa para vocês verem copiarem esse vocabulário e treinarem a pronúncia com a ajuda da ferramenta do Google Tradutor, ok? No Google Tradutor você pode inserir a palavra
e ela tem a opção do áudio dessa palavra. Então você joga, aperta o áudio e treina esse vocabulário, tá, galera? Vejamos aqui. Essa primeira parte tem o vocabulário das occupations, ok? Temos aqui algumas e pode te ajudar a responder algumas perguntas, ok? Belezinha? Você joga lá no Google, te ajuda com a pronúncia. Não é um vocabulário difícil, um vocabulário bem tranquilo, né? Você pode dar pausa no vídeo agora, né? E fazer suas anotações, treinar o vocabulário. Tranquilo? Mesma coisa agora com os países, né? Country, nationality, language. Ok, galera? I am from, eu sou de, I am, a nacionalidade, e I speak, e eu falo a língua. Beleza? Mesma coisa, você pode dar um pause aqui rapidinho e copiar o vocabulário. Aqui temos também uns exemplos de atividades no tempo livre, né? De hobbies. Mesma coisa, você pode dar um pause aqui, fazer as suas anotações, sem pressa. E finalmente temos aqui o vocabulário ligado à personalidade, ok? Então, mesmo procedimento, você pode parar o vídeo, fazer suas anotações, consultar o que seja necessário ser consultado, né? Para crescer o seu vocabulário aí também. Ok? That's it. Thank you guys. Till our next class, and take care of yourself, take care of your beloved ones, and see you later, ok, galera? Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela dedicação. Eu vejo vocês na próxima classe, se tudo der certo para nós, e cuidem de vocês, cuidem dos seus seres queridos, da sua família, dos seus amigos, e até a próxima. Um grande abraço, até!